população, o que é a amostra, para fazer os cálculos, que os cálculos mudam completamente. Então, população são todos os elementos, a amostra é uma parte desses elementos, e pode ter todos os tipos de amostra, né? Você tem que tomar cuidado quando vai tirar uma amostra também, porque ela pode ser enviesada. Normalmente a gente não quer amostras enviesadas. Muito bem. Vamos ver se a sua interpretação tá boa. Nessa aqui, 1.1. Você pode ler para si mesma, depois pode me dizer quem que você acha nesse texto que é a amostra e quem que é a população, beleza? A população são os 3.000 alunos e a amostra são os 30. Exato. Muito bem. Então, essa é a diferença. A população era todo mundo daquilo que estava se tratando e a amostra era uma parte que foi pega para fazer o estudo. Agora, vamos para amostragens, né? Que tipo de amostra nós temos? Isso aqui é bem importante. Tem a amostra simples, que é basicamente pegar de qualquer forma de um determinado grupo que você queira analisar. Não existe uma análise prévia. A estratificada, que dentro de um grupo você tira um extrato, ou seja, um pedaço do grupo para fazer a análise. Normalmente esse pedaço ele já tem alguma lógica. Então, por exemplo, você está numa escola, mas vai selecionar só os alunos de quinta ou oitava série. E a sistemática, ela é parecida com a estratificada, só que ela tem uma lógica mais profunda por trás. Por exemplo, você pode pegar uma amostragem sistemática, por exemplo, uma lista em ordem alfabética. Então tá em ordem alfabética, em ordem de peso, em ordem de idade, entende? Isso seria sistemático, porque tem uma lógica por trás. E é uma lógica, assim, prévia, né? Não é criada como essa aqui. Muito bem. Agora, bem, vamos ver se você pegou a ideia. Essa aqui, esse enunciado pequenininho, será que você conseguiria distinguir de qual que ela é? Se é estratificada, que é tipo quinta ou oitava série, se é sistemática, em ordem alfabética ou algo do gênero, ou se é simples, pegou de qualquer jeito? Parece simples. Você acha que é simples? Aleatoriamente é um sorteio para mim. É verdade. Muito bem, então é bem simples mesmo, né? Isso. Muito bem. Então já podemos ir para os tipos de variáveis. Aqui a coisa já começa a ficar bem especial, porque dependendo do tipo de variável que você tem, você vai fazer o uso ou não de determinada equação, entende? Então, por exemplo, se você estiver falando de uma variável quantitativa discreta, você tem uma gama de equações que pode utilizar. Quantitativa contínua, você tem outras equações, você não pode misturar as coisas. Vamos definir o que são cada uma dessas variáveis, né? Qualitativa nominal são nomes. Tu vai fazer cálculos com nomes, com coisas. Por exemplo, você vai estar falando de que nem tá dizendo masculino, feminino, sim, não, fuma ou não fuma, não existe uma coisa que dá alguma ordem aqui. São simplesmente variáveis. Você poderia pegar, por exemplo, marcas de televisão. Samsung, LG, Sony, e assim vai. Também não existe uma ordem, você pega a que vier. Agora, na ordinal já existe uma ordem lógica por trás mesmo. Por exemplo, se você está caracterizando algum lugar, você pode ir de péssimo, ruim, regular, bom, ótimo, ou dias da semana, né? Segunda, terça, quarta, existe uma ordem, certo? Muito bem. Isso para falar das qualitativas, são qualidades, não podem ser descritas única e exclusivamente com valores numéricos. Beleza? Sim. E nós temos também as variáveis quantitativas, né? Que são as discretas, ou seja, são valores. Não, na verdade, são tipos de coisas que só podem acontecer inteiros. Por exemplo, você não pode ter meio filho, né? Você tem um filho ou dois filhos ou zero filhos, né? Ou posições numa corrida. São coisas que você só pode ter unidades inteiras, né? Você pode ter 2 carros, 3 carros, você nunca vai ter 0,7 carros. Contínua já é diferente, beleza? São grandezas que, pela natureza, podem ser fracionadas, né? Como, por exemplo, massa,
altura, tempo, né? Você pode ter ali uma altura de 1,73 metros, ou algo assim. Muito bem. Pegou a ideia? Uhum. Anotou esse negócio aqui? Eu vou mandar no seu zap. Mas se Você... fosse a primeira vez que eu estivesse vendo, mas é a 25ª, e ainda assim eu preciso pensar. É triste. Mas vamos pensar, não tem problema não. Nós não temos pressa, aqui você tá aqui para errar mesmo, para que na hora da prova não erre, entendeu? Então, vamos bem aos poucos para também criar as bases, né? Sair com confiança, porque não adianta só, já que você tá comigo aqui, né? Aprender só a tua prova. No caso, eu não tenho uma prova, tá? Eu tô Sim, procurando esse estudo para ver se entra na minha cabeça mesmo. sim, vai entrar. É crescimento pessoal, não é teste, não. Sim, sim, sim. E no na sua tese, né? Tem que estar lá bem escrito as coisas também. Sim. Certo. Muito bem. Vamos lá, nós temos algumas variáveis aqui e eu gostaria que você descrevesse elas, né? Que tipo de variável elas são, sabe por quê? Porque quando você tiver uma situação para analisar, né, você já vai ter a confiança de que sabe fazer isso, ok? Ah, eu sei que eu estou falando de uma variável quantitativa contínua, então eu preciso usar esse tipo de equação para analisar o problema. Beleza? Então vai me dizendo aí cada um desses, tá? Que tipo de Uhum. variável é, e eu vou dizendo se está certo ou não, beleza? Tá. O sexo é uma variável qualitativa nominal. Sim, O tempo de uso de HD é de 1 tera em meses completos. Então, é quantitativa, mas se é mês completo, é discreta. sim. Tem outro nome para discreta, não tem? Não. Não? Então tá bom. Tempo em horas para término de uma simulação no software. A mesma coisa, uma variável quantitativa discreta. Se é Não, só não, em não, você horas? pode ter meia hora. Aqui ele Sim, não mas falou que. se é em horas. Sim, mas Ah, ele não falou horas completas. o Ok, tempo, exatamente, o tempo perfeito. ele é uma variável contínua Então é por contínua. natureza, né? Sim. Justo. É próximo? Altura. Aí, de novo, aí, altura em metros. Dá para ter 1,5 m. É verdade. Então, é uma variável quantitativa contínua. Sim, Uma sim ou não, essa é qualitativa e é nominal. O exato. peso é quantitativa e é contínua. E o número de filhotes é quantitativa discreta. Tolerância ao cigarro, essa é ordinal, qualitativa ordinal. Horas que gasta estudando, quantitativa contínua. E o resultado aprovado ou não, qualitativa nominal. Pode crer. Tá monstro. Tá muito bom. Vamos continuando então. Bem, ele vai falar aqui como construir uma tabela, né? Vai se preparando que você vai ter que fazer algumas aí na sua tese, provavelmente. Nunca vi ninguém escrever uma tese sem pelo menos por uma tabelinha, né? Sem chance. Sim. Pois você é médica, que legal. Você vai ser uma verdadeira doutora, então. Porque sempre que eu vou no médico, eu falo o senhor ou a senhora. Não vou chamar de doutor, alguém que não tem doutorado, né? Ah, honestamente eu nem gosto disso. Eu acho que meu nome é Juliana. Se meu nome fosse doutora, tava no meu RG. É verdade. Então, Olha só, essa aí foi bonita. é isso. Eu Eu, sempre achei isso, mas eu tenho preguiça de títulos. Muito embora esteja procurando por eles. Mas sim. o Eu não posso pronome dizer que tenho isso, porque apesar de eu ser doutor há quantos anos já? Uns 5. Ninguém me chama de doutor nunca. aqui também não é Então, útil, né? Não, não é não é útil, é útil. Acho verdade. que Não é prático. pronome de tratamento só se for assim o cargo, tipo mãe. Daí beleza. Se não, não. Sim, exatamente. Muito bem observado. Show de bola. Então, aqui. Ele está falando alguns detalhes que a gente pode ignorar por hora. O que importa para a gente é entender a matemática por trás da tabela. E essa parte aqui da distribuição de frequência é uma coisa que confunde bastante a galera no começo. Então vamos ter bastante calma, vamos fazer as contas aqui com bastante confiança. Muito bem. Vamos construir então uma tabela de distribuição de frequências. A primeira coisa para a gente construir essa tabela, ou seja, uma forma resumida de apresentar seus dados, é deixar os dados em ordem crescente, beleza? Então tá aí, ordem crescente, veio de qualquer jeito pra gente, né? O computador faz isso automático, graças a Deus, mas Sim. tá aí.
Então, a primeira coisa é isso. Agora aqui nós temos um outro conjunto de dados que vai ser um pouco mais interessante para fazermos aqui, que é o seguinte: ele está falando de uma pesquisa numa empresa que conta a quantidade de filhos dos empregados, né? Então vai ter gente com 0 filhos, com 1 filho, e vai ter até com 5 filhos. Muito bem. Veja, desse jeito aqui, eu não tenho muita ideia do que está acontecendo. Se alguém me chega e diz, tem um cara com filho, tem um cara com 4 filhos, tem outro cara com dois, não vai dar certo. Não é uma forma interessante de se analisar o problema. Então, primeira coisa, deixa em ordem crescente. Depois, você pode contar quantos empregados têm uma mesma quantidade de filhos. Por exemplo, tem 2 empregados com 0 filhos. Então, eu posso criar uma variável aqui na minha tabela, vou criar a variável na minha tabela, que é o número de filhos, e a frequência. Frequência, como o próprio nome diz, é a quantidade de vezes que algo ocorre. Por exemplo, eu vou na casa da minha avó com uma frequência de 3 vezes por ano, por exemplo. Então, é a quantidade de vezes que algo se repete. Isso é frequência, como a gente entende. Aqui é a mesma coisa. Então, por exemplo, quantas vezes repetiu pessoas que têm 0 filhos nessa empresa aqui? 2 vezes, certo? Uhum. Muito bem, assim a gente vai vendo as outras. 1 filho, 4 pessoas. 2 filhos, 10 pessoas. E assim vai, né? Até colocar todos os filhos de todos os empregados. Só que se eu chegar para ti aleatoriamente e dizer assim, ó, na minha empresa, pra tu ver, tem 10 caras com 2 filhos. Eu não vou saber se isso é muito ou se é pouco, né? Se eu simplesmente receber o dado desse jeito. Então, por isso é muito mais interessante, às vezes, a gente trabalhar com porcentagens, né? Se eu chegar e dizer que 33,3% dos meus empregados têm 2 filhos, já dá para imaginar que é uma quantidade razoável dos empregados, né? É 1/3, certo? Uhum. Porque para eu entender que isso aqui era muito, eu tinha que saber, por exemplo, que o total era 30, né? Sim. Então, por exemplo, nas Casas Bahia tem, sei lá, 10 mil funcionários com 20 filhos, 10 mil funcionários com 3 filhos. Eu não sei se isso é muito, se é pouco, eu não tenho ideia de quantos funcionários tem as Casas Bahia, sacou? Mas se alguém me chegar e dizer, ó, lá nas Casas Bahia, 40% dos funcionários têm 2 filhos. Pô, com certeza é a grande maioria, sacou? Muito bem. Uhum. E agora, como é que a gente faria para encontrar essas porcentagens? Você tem ideia? Tem que pegar o valor da variável ali na primeira linha, dividir pelo total, depois da segunda linha, dividir pelo total, e assim vai. E multiplicar por 100, né? Sim, vezes 100, naturalmente. Exatamente. Muito bem. Essa é uma tabela bem simples, né? Porque ela apresenta só a frequência e a frequência relativa e a frequência absoluta. Mas nós temos outras variáveis interessantes, né? Como, por exemplo, os limites, que vão nos ajudar a escrever o box plot. Esse box plot também Uhum. eu vejo em muito artigo médico. Não sei por que eles gostam tanto disso. Acho E que é outras pela natureza variáveis aqui. dos nossos Ponto dados, né? L. Você A sabe gente o não que é vai um. gerar curvas, É, polígonos. não precisa, né, de tanto. É, bem, daí tem as outras variáveis aqui, frequência acumulada, frequência percentual, acumulada. O que que são essas acumuladas, né? Como você pode ver aqui no gráfico, são as contagens até algo, ou pelo menos algo. Por exemplo, quantos empregados têm até 2 filhos? Ter até 2 filhos é ter 2 filhos ou menos. É ter 2 filhos, ou ter 1 filho, ou ter 0 filhos. Isso é ter até 2 filhos, né? Então, ah, só deixa eu ver se eu tomei um remédio. Eu peguei pra tomar e não tenho certeza se eu tomei. Só um segundo. Tudo bem.
Voltei. Tomei de novo, só por precaução, caso eu não tivesse tomado. Que remédio que é, assim, a título de curiosidade, pra saber se podia dois? É verdade, falando com uma médica, né? Tô me automedicando. Aqueles pra diminuir a alergia. Eu acho que eu tô meio gripado ou resfriado. Então eu tô com uma coriza chata. Testou pra Covid? Não, não. Então, né? Pois é. Eu acho que não é Covid, que outra vez que eu tive, os sintomas eram bem ruins e eu passei frio esses dias da noite aí, deve ser só um resfriado. Mas você só sabe se é Covid ou não se você testar. É, Meu pai ficou positivo, surpreendentemente, assim, também, achando que era alergia da mudança e era Covid, tá isolado. entendi. Ah, eu vejo. Mas não vacila, não. Muito bem. Daí a gente tem aqui a tabelinha, né, com as frequências acumuladas. Então, tá aqui, acumulado descendente, acumulado ascendente. Essa primeira, ela te diz até, né? E a segunda, pelo menos. Então, se eu perguntar assim, quem tem pelo menos, ou ao menos, ou pelo menos, né? 4 filhos. Pelo menos 4 filhos significa ter 4 filhos ou mais, certo? Sim, Então eu vejo lá, né, que tem 5 com 4 e 3 com 5 filhos. É só eu somar essa turma, dá 8. Só que essa tabela acumulada ela é boa porque ela já te entrega na hora a resposta, né? Então a gente não precisa ficar perdendo tempo. Mas nem todas as tabelas, né, elas são tão simples de fazer como essa. Porque essa aqui já tinha uma quantidade razoável de valores, né? Não eram muitos. E eram valores bem definidos. Às vezes você não tem algo assim tão bem definido. E daí você precisa criar classes. E essa criação de classe aqui é uma coisa bem chata às vezes. Mas se você decorar a fórmula, tá tudo certo. Tem um algoritmo para resolver isso aqui, que é o seguinte. Primeiro você calcula a amplitude total dos teus dados. O que é amplitude? Só aí se você já estudou estatística já ouviu falar. É a diferença do maior dado e do menor, ok? Então, com isso você vai ter um escopo de valores que você vai estar trabalhando no seu problema, né? Por exemplo, aqui seria assim, bem, aqui não conta muito, depois a gente fala. E o número de classes. O que é uma classe, né, para deixar mais claro? Classes são essas linhas aqui, resumidamente. Tu tem uma classe que é a variável 3, aqui a variável com valor 4 e assim vai. Isso são classes. Pode ser, né, como vai ser o caso agora, que você vai estar lidando com valores muito distintos um do outro, não são muito específicos como o anterior, porque ali era uma variável discreta muito curta, né, número de filhos. Mas se você tiver uma situação um pouco com dados mais espalhados, assim como vai ser a próxima, você precisa descobrir a quantidade de classes que vai ter na sua tabela. Vai ser sempre essa conta aqui. 1 mais 3,333 vezes o log de n, sendo n a quantidade de dados da sua tabela. Então, em outras palavras, quanto mais dados, mais classes, né? Então, tá bom. Agora, amplitude ou intervalo de classe vai ser pegar o valor da amplitude e dividir pela classe. Mas o que esse valor significa? Esse aqui é o tamanho da tua classe. Toda classe vai ter o mesmo tamanho. E daí dentro da classe você coloca os valores. Quer ver? Ó? Vamos lá. Aqui eu tenho dados. Veja que eu não consigo criar uma tabela como um número de filhos lá, porque praticamente todos os dados são diferentes. Então eu não vou criar uma tabela só para uma linha na tabela só para 56, outro só para 57, outro só para 58, não faz sentido, né? Então, a ideia é fazer classes aqui para agrupar os valores que forem mais interessantes agrupar. Então, para começar, acho a amplitude. A amplitude é 39. Eu peguei o maior dado, diminui pelo menor, 39. Agora, número de classes. Eu conto aqui 14 blocos, então N é 14. Então, a hora que eu resolvo essa continha, é 4,82, mas a gente precisa arredondar para o número inteiro, porque classes é algo inteiro, né? Aqui você tem
uma classe, duas classes, três classes, quatro classes, você nunca vai ter meia classe, né? Isso não existe. Uhum. Então você precisa que seja um número inteiro, beleza? E finalmente, o intervalo de classe, que vai ser o tamanho entre as classes, vai ser o valor da divisão deste negócio. Ou seja, cada classe vai ter 7,8 de tamanho. É um número horrível, né? Para trabalhar. Mas é o que apareceu. Então, olha só como é que ficam. Ele pega o valor do primeiro bloco, do primeiro, do mais leve, do menor valor, e soma a amplitude. Ou melhor, o intervalo de classe. Ele soma o intervalo de classe, que é 7,8. Então, vai de 56,0 mais 7,8, né, que vai dar 63,8. Então, todos os valores que estiverem entre 56 e 63,8 vão ter que estar nesta classe. Se a gente for lá nos dados, vamos contar 5, ó. Esses 5 aqui. 5 primeiros. Então, por isso que é bom deixar em ordem crescente. Então, aqui 5. O próximo começa do 63,8 e vai até o 71,6. Tu somas o 7,8 de novo. E assim vai, beleza? E com isso você cria a sua tabela. É Então, engraçado, diga. porque faz sentido total matemático, mas eu tô pensando em alguma coisa biológica que eu dividiria dessa forma e eu não consigo. Poxa, mas a altura, por exemplo, de alguma coisa que você está querendo avaliar, digamos que você tenha crianças, a idade de uma criança, o tamanho de uma criança até determinada idade. Vai ter criança de 1,50, já vai ter criança de 1,80. É que Só que dentro da medicina a gente acaba fazendo muita coisa categórica por protocolo. Tipo, faz sentido eu pegar o peso de todos os bebês e colocar em classes. Joia, sim, faz. legal. Mas tem, como se diz, tem um peso muito diferente para mim se esse bebê é um bebê com menos de 2,5 kg ou mais de 2,5 kg. E aí o dado já vira categórico. Ah, sim. Bem, de toda forma, a tua tabela vai dizer essas coisas, né? Sim, mas é Você vai ter a engraçado esse. classe dos mais leves lá. Eu tô pensando, tem 15 anos que eu leio artigo na minha vida. Eu não lembro de um que tivesse necessidade disso. Apesar de fazer total sentido. Que realmente tudo Pode vira ser. categórico. Loucura. Poxa. Quando a gente continuar nossas aulas, você pode até trazer alguns exemplos de trabalhos interessantes, assim, né, pra gente dar uma avaliada. Onde você viu uma tabela e lhe chamou a atenção, pra eu entender também o que mais tu precisa. Beleza? Eu é só uma curiosidade mesmo que eu tô achando engraçado, porque faz sentido, mas ao mesmo tempo eu não vejo. Uhum. Doideira. Enfim. Eu imaginei que teria mais, com certeza. Mas, Não mas sei vamos também lá. se é pela minha área específica, né? Pode Enfim, ser, não sei. pode ser. Muito bem. Então, ah, continuando. Olha só, né? Temos outro exemplo aqui. É tudo coisa de médico aqui, né? Ou algo do Mas gênero. aí eu já consigo imaginar que vai virar categórico novamente, porque vai ter o limite da creatinina normal e da não normal. Sim. Bem, Provavelmente no artigo vai assim. isso da creatinina tem até no último capítulo uns testes de hipótese, falando vamos dizer assim, se o que se considera normal é normal mesmo, baseado numa amostra, sabe? Então tem bastante coisas Sim, sim. interessantes Com aqui para dar validade uma olhada. interna, né? Isso. É o tal do teste de hipótese. Você tem uma hipótese antiga, né, que era o considerado normal, só que você vai ter tantas amostras com outro valor que vai existir a possibilidade de a tua média antiga ser desconsiderada e ter que aceitar a nova média. Daí é nisso que a gente Uhum. faz o teste de hipótese, entendeu? Aí para um determinado nível de confiança, você pode aceitar ou não a nova hipótese. Mas nós temos tempo até chegar lá. Muito bem. Então aqui tá os nossos dados, todos fora de ordem. Ele começa colocando os dados em ordem. Pega o maior, diminui pelo menor. Pega e acha, olha só, 7 classes. Ele arredondou para baixo aqui, né? Então significa que para pegar todos os valores, ele vai ter que passar um pouco do escopo aqui. Vai ter que somar um pouco mais para pegar o último dado, entendeu?
porque se ele Uhum. arredondou para baixo, não teria classes suficientes. Então, por isso que eu digo que essa escolha da quantidade de classes aqui, ela sempre, eu acho ela um pouco arbitrária, assim, porque a gente pode sempre usar um númerozinho melhor para fazer conta, né? Por exemplo, fazer conta com 0,18 é um lixo. Eu já arredondaria para 0,2, entendeu? E não só isso, não faz diferença nenhuma você ter 1,08 ou 1,26 de creatinina por ml, por 100 ml de urina. Eu já não sei disso aí. Então, eu Eu estou só te sei informando, que, não faz diferença, então é uma classe inútil. Pior pois é, ainda do que o número lixo. pois é. As Mas vale pelo contas, conceito, né? uma hora ou outra, tem que saber. Show de bola, então. Tá aí. Daí ele vai criando a tabela aqui, bem completa, né? Completa. Sempre avaliando, né? As duas principais estão aqui, ó. Se fosse para você fazer uma média, alguma coisa do gênero, você usaria esse PM aqui, que é ponto médio. Chuta quem é esse valor. É justamente a média da classe, que pode ser obtida somando isso com isso e dividido por 2, certo? Sim, justo. Isso. E por aí vai, as outras você já conhece bem. Muito bem. Blá, blá, blá. O que é isso aqui? Ó, já é uma coisa meio nada a ver. Será que a gente faz essa tabela aqui? Acho que rola, né? Apesar de ter uns números meio chato, dá Vai pra ter que fazer. abrir um Excel. Não, bem, pode ser. Será que você consegue? Eu posso te mandar esses dados aqui, por tabela. Acho que eu consigo fazer isso. Posso até abrir um CVC aqui, ver se eu consigo fazer isso. Eu não sou muito bom de Excel, sabe? Meu negócio é mais matematiquinha mesmo. Ah, ficou tudo errado. Eu fiz aqui os Eu tô dados, aqui. mas Ficou CSV, né? sim. Eu ia fazer da forma mais, assim, braçal e burra. Mas fazer o quê, né? Se é o que tem pra hoje. É, Bem, fazer igual 1, 4,2, 2, vamos começar então. 2, 9,99, Você 2. consegue deixar em ordem crescente Eu tô anotando de qualquer coisa e aí depois eu vou arrumar. no PC? O Excel arruma pra mim. É Mas só eu você. consigo te mandar esses dados, não precisa ficar digitando. Você Só que daí você consegue? Então teria fica mais que. fácil, porque daí eu É, mando no Excel e eu arrumo. Daí eu não até posso sei te se. compartilhar depois. É, tá, eu não sei se vai ajudar o jeito que eu peguei os valores aqui. Deixa eu ver se eu fazia assim, vai. Como é um PDF, fica tudo meio estranho. Acho que assim foi. Tá no teu zap já. Opa, peraí que eu fechei ele do computador, porque o pessoal às vezes fica meio nervoso. Deixa o trem abrir de novo. Sucesso. Não foi tão sucesso quanto eu imaginei, mas vai. Dados, texto por colunas. Ele ainda não sacou muito bem, mas eu tô ajeitando aqui. Deixa eu te compartilhar, vai. Vai ser mais fácil. Tá bom. Foi? Foi, né? Vamos ver. Tá de um jeito um pouco burro, mas foi o jeito que eu consegui fazer o Ctrl V. Ah, tá ótimo. Tá Melhor bom. que ficar escrevendo tudo. Então você é boa no Excel. Eu sei o suficiente para. Legal. Meu namorado é médico também, mas antes de ser médico, ele é TI. Então, geralmente, quando dá BO, é ele que resolve. Ah, que bom. O meu conhecimento é elementar nesse sentido. Sobrou alguém? Sobrou. Agora, puxa a galera toda.
Tipo, inferno. Sucesso. Tudo organizado, muito bem. Então agora, o que que nós temos que fazer? De acordo com a tabela, a gente tem que encontrar, ou melhor, de acordo com a apostila, a gente tem que encontrar a amplitude, que é pegar o último dado e diminuir pelo primeiro dado. É só uma continha, né? O último dado, de acordo com a sua coisa aí, é 28,2. O primeiro 28. não dá 28, muito bem, essa é a amplitude. E agora você precisa, então, encontrar o número de classes, que é aquela conta do... Como é que era aquela conta? Era 1 mais 3,33333 e que Mais 3. multiplica o log do n. Isso. Não, Vezes multiplica, né? Isso. o N Agora, quem que que é o n, né? 50. 50, né? Isso. Agora, como que eu vou fazer isso? Bem, você pode usar a calculadora ou o Eu não Excel não sei a faz essa conta. função log. Aí. A log de base 10. Sucesso. Opa. Oxente. Não pode ser zero. Isso aqui tá errado. Não. 50 log Que é log de base 1,7. 10, certo? Sim, Ah, faltava o 10. Então, esse é esse vezes esse. Então, a classe. é mais um, né? Sim. Esse mais esse. Que no caso, 3,6. 27. Isso, você pode arredondar para cima que fica legal. Então você vai ter 7 classes. Agora, qual vai ser o tamanho das classes? Elas vão somar, né? Elas vão agrupar quantos valores? Então, você tem que pegar a sua amplitude e dividir pelo número de classes. Então você vai pegar o 28 e dividir por 7. Que vai dar. Opa, vai dar 4. Exatamente. Então você vai somar de 4 em 4. Por exemplo, você vai ter uma classe que vai do 0,2 ao 4,2. Você vai ter outra classe que vai do 4,2, começando no 4,2, né? E vai até o 8,2. E assim vai. Você tem que entender que quando uma classe acaba, ela não pega aquele valor que ela acaba. Então, por exemplo, se tiver um 4,2, ela vai na segunda classe. Perfeito. Isso. E assim você vai, conta 7 aí, vai somando, né? Somando de 4 em 4, 12, Agora era 16. 28,2, né? É, Aí mas tudo bem, que é a 8,2 nossa última, né? até 12,2. 12,2 até 16,2. 16,2 até 20. Opa, 20,2. 20,2 até 24,2. 24,2 até 28,2. Isso é com as classes. Daí aqui, tô pensando se tem como eu fazer isso com fórmula, que ai que preguiça de contar, mas dá, né? Aqui. Ele contou 20, aí do 4,2 até o 8,2. Contou 9, 8,2 até o 12,2 excluso. Contou 7, 12 até 16. 6, 3, 3 de novo e 2 na última. Muito bem, Perfeito. muito bem. Então, vamos dar uma olhadinha na sua tabela, né? Ela tá aí, beleza. Será que você consegue alguma função que ache as frequências? É isso. Tô fazendo agora. Pô, você é monstro no Excel. Não, monstra não, por favor. Você tá bem demais.
Dividindo Dá pra por zero, meu filho tá doido? Ah, é porque ele desceu. Esqueci de fixar. Porcaria. Não é 9. Por que você tá me dando um erro? Tá, vai, vamos fazer na mãozinha mesmo. Sucesso. Beleza. Então, continuando. Feito. Blá, blá, blá. Bem, existe uma série de representações gráficas que a gente pode fazer, né? Como, por exemplo, esses gráficos de pizza, gráficos de colunas, coisas assim. Mas as mais importantes aqui na estatística são os histogramas. Acho que eu preciso voltar para aí. Deixa eu descompartilhar o meu, porque eu não vou conseguir acompanhar você mais. Beleza. Pronto. Tá vendo aí? Não, acho que precisa recompartilhar. Não, mas eu tô compartilhando. Oxi. Acho que é tu que tem que fixar na tela aí alguma coisa. Ah, voltou aqui. Sucesso. Beleza. Então, vocês. Histogramas, veja que eles funcionam muito bem com esse negócio de classes, né? Porque o histograma ele começa num valor e termina num outro valor, onde justamente começa a próxima classe. E assim vai, né? Então a gente conseguiria criar um histograma muito simples ali daquilo na mão. Mas, claro, o Excel faz, né? Só você selecionar a tabela, ele faz na hora ali. Muito bem. Então, acho que dessa parte de tabelas aí, tá tranquilo, né? Uhum. Ok. Então. Ai, meu Deus, eu acho que eu vou na farmácia mesmo, já que você falou, né? Se você tá preocupado. Eu vou lá, que pode ser Covid, que aqui onde eu moro não tem muita gente. O clima tá estranho, eu tenho rinite, asma, então eu sempre acho que é alguma coisa assim. Mais um Anyway. motivo para pensar em vírus respiratório. Ah, Eu é? também sou asmática. Se descompensou o negócio, assim, a não ser que você viu uma queimada na frente da sua casa, ou sei lá, está reformando seu quarto e você dorme no quarto que está reformando, não tem uma clareza muito grande do que é que está acontecendo. Sim, Então, se tem mais de 24 horas de sintomas e o teste vem negativo, a chance de você ter Covid sintomático é praticamente nula. Por isso acaba sendo entendi. relativamente tranquilo. Enfim, né? Pode ser milhões de outras coisas também. Mas você está morando no Brasil? Sim, Você está em que região? sul. No sul eu não tenho tanta noção. Mas no Rio não tinha ninguém em tese ao redor ali do meu pai e teoricamente veio do além o Covid dele. A gente Essa- não conseguiu rastrear, sabe? Ninguém sintomático. Então não dá para jurar. A melhor coisa é ser neurótico nessas horas. Ô, louco. Mas vocês médicos também são meio terroristas, né? Não, não é terror. É porque se você tiver contaminado, daí você vai contaminado sair pela sua rua fora, contaminando outras pessoas. E se for É, positivo, precisa entrar na conta, precisa notificar o caso, porque daí a gente fica sabendo quantas pessoas realmente tiveram. E não é só noia, não. É epidemiologia entendi. básica. É que, por exemplo, na época do Covid, muitos dados foram meio mal feitos, né? Quero dizer, coisas que não eram para entrar como Covid, acabaram entrando como Covid e tal. Eu sei que para É, mim a mas saúde, o melhor é eu ir lá e descobrir logo, né? a diferença do caso suspeito para o caso confirmado, né? Mas é sempre Sim, melhor a gente suspeitar e não ser do que não suspeitar e ser, e aí contaminar muita gente. sim.
Então, naturalmente, o número de casos suspeitos vai ser muito maior do que o número de casos confirmados. É para ser assim. A suspeita é para ser muito sensível, para detectar muita gente. A confirmação é para ser muito específica, para detectar aqueles que realmente estão doentes. Certo. Muito bem. Sabe uma coisa que agora que a gente está falando de Covid e estatística, eu sempre falo para os meus alunos, que era sobre o curva de sino. Né? Eu lembro do pessoal falar na época do Covid sobre achatar a curva. Sim, Só que tem um detalhe. Essa curva aqui, a curva da distribuição normal que eles queriam achatar, independente de quão íngreme ela é, seja assim, ou seja assado, ela sempre tem a mesma área, sabe? Que no caso do Covid, significaria a mesma quantidade de casos. Daí, claro, né? Citava-se que era para diminuir, vamos dizer assim, o pico, para que, por exemplo, os hospitais não fiquem cheios. Isso sim. de fato é válido matematicamente, mas não ia diminuir a quantidade de infectados. Só que tem um porém ainda mais profundo por trás disso. Essa curva, ela não serve para epidemias, de modo geral, porque essa curva, ela necessita de duas características matemáticas muito importantes para ela poder ser utilizada, que é os dados serem independentes e aleatórios, E que não não é é o o caso caso. de uma epidemia, né? Que, Não. como você mesma falou, uma pessoa infectada acaba causando infecção de outras pessoas, etc. Para uma epidemia, a melhor curva que descreve, né, matematicamente falando, é a Power Law. Uma coisa mais exponencial, assim. Exatamente, a curva exponencial, isso mesmo, isso aí. Então, né, muitos modelos matemáticos aí, o pessoal usa de qualquer jeito, né, não só na saúde, para várias outras áreas, sem saber dos detalhes, né, acaba causando os probleminhas aí. Isso aí, né, entender das variáveis, muito bem. Isso aí tem a ver com aquilo que a gente estava falando antes, né, variáveis discretas, contínuas, etc. Sim. Pode crer. Então, média aritmética. Isso aqui você deve conhecer de cabo a rabo, né? Como é que faz uma média? Soma, divide pela quantidade de elementos. Só que Sim. às vezes, de novo, né? A gente não tem eles soltos dessa forma aqui. Daí o que que acontece? Você provavelmente vai receber os dados de uma tabela. Então, você tem que saber usar a tabela para construir a tua média. Se essa tabela aparecesse para ti agora, saberia tirar a média desses dados? Pera, a variável chama x e as categorias são 0, 1, 2, 3, 4, é isso, né? A variável é o x, exatamente. Ah, E sim, os então valores sim. que a variável assume é 0, 1, 2, 3, 4, exatamente. Então seria 27 dividido por 5 categorias. 27 quintos. Não, não. Isso não é a média. Por quê? Porque, de certa forma, aqui a média tem um peso. Ai, meu Deus, nossa, que burra! Não, isso não é a média. É, Tem que somar o valor de todas as observações, então seria 0 mais 0 mais 4 mais 2, 10 vezes, mais 6, 3 vezes, mais 5, exatamente. mais 4, 5 Exatamente. vezes, perdão, sobre 27. Isso aí. Tem que somar e multiplicar, como você acabou de dizer. Por isso que nós temos essa expressão aqui em cima, né? Que pega os valores das variáveis e multiplicam pelas frequências. Muito bem. O que é mesmo esse i embaixo, igual a 1 embaixo do sigma? Esse I é o contador, né? Ele vai até a tua enésima variável. Quantas variáveis nós temos aqui? Um, dois, três, quatro, cinco. Sim. Então o I começa na primeira, por isso um, e conta até o N, que é o 5. Então vai Ah, ficar justo. x1 vezes f1, x2 mais por quê? Porque Nossa, esse símbolo aqui é o símbolo da soma, sim, né? é isso eu lembro, mas é que as outras coisas eram no buraco muito fundo da minha mente. Faz 15 anos que eu acabei a escola. É, mas sabe, então você acabou a escola meio que na mesma época que eu. Eu não lembro de ver essas coisas no ensino médio, sabe? É mais na Nossa, eu faculdade mesmo, então é lembro. normal você não ter visto. Nossa, eu lembro. Ah, é? Mas assim, não sei, meu pai é geofísico, então não sei o que que veio da escola, o que que veio dele. Ah, tá É, explicado. na época eu sabia derivar. Hoje, Derivar é importante. Quem sabe a derivada ajuda bastante no hoje, ensino médio.
Hoje não mais, mas na época eu sabia. Pois é. Talvez a gente precise fazer uma revisãozinha de cálculo para algumas partes aqui da estatística, né, principalmente a parte de integração. Muito bem. Continuando então. Então é isso que você falou, muito bem. Então, por exemplo, para encontrar a média, né? Veja que a média ela tem uma característica muito interessante, né? Que é o fato dela utilizar todos os dados, né? E isso, às vezes, acaba não sendo muito interessante para alguma medida. Por exemplo, digamos que você esteja avaliando uma turma e a turma vai muito bem, assim, ela tem 5 alunos lá, daí tem aluno que tirou 10, outro 9, outro 10. Só que ainda tem mais um aluno que estava mal no dia, tipo eu, foi mal na prova, tirou 1. Então a média da sala ela vai ficar meio baixa. Ela poderia ser muito mais alta, só que aquele um dado que foge muito da média acabou puxando todo mundo para baixo, entendeu? Sim, Isso sim. acontece direto, né? Por exemplo, com Uhum. salários, né? O salário médio dessa empresa é tanto, mas ocorre que às vezes tem uns caras, né, que ganham muito mais, tem a galera que ganha o salário mínimo lá. Então, o fato de ter poucas pessoas que ganham muito acaba puxando a média para cima. E assim vai. Por isso Uhum. que às vezes a média ela não é a melhor forma, né, de se avaliar. Então, Sim. Daí vai a que, mediana daí nós normalmente. podemos utilizar a mediana, por exemplo. Né, que a mediana o que que é? É simplesmente você deixar os dados em ordem crescente e escolher aquele que está lá no meio. É claro, existe um monte Sim. de técnicas para tu descobrir quem que está lá exatamente no meio, mas grosso modo é isso. Se você tem uma quantidade ímpar de dados, né, então vai Já é existir um cara no média meio. dos dois. Só que se você tiver um número par, não, vai ter dois no meio. Então você tira a média desses dois do meio. Né? A média dos dois elementos do meio te dá uma mediana. Beleza? Uhum. Então você está bom. Ah, muito bem. E é isso aí. E para finalizar aqui, eu não quero nem falar de moda ainda, eu quero falar desse negócio tristíssimo aqui, ó. Tristíssimo, tristíssimo, tristíssimo. Tudo que a gente conversou sobre mediana é tranquilo, é bem óbvio. Mas tudo isso leva em conta que você está falando de dados discretos. Se você estiver falando de uma variável contínua, a coisa muda completamente. A equação da mediana vira um negócio insalubríssimo aqui, ó, que é essa fórmula. Já tinha visto essa fórmula na vida? Acho que não. Pois é. Ela serve para quando você estiver procurando a mediana de uma variável contínua, ou seja, numa tabela de classes, porque lá na tabela de classes você não sabe quem é exatamente o elemento que está no meio. Na Sim. minha classe tem lá 8 caras. Quem é que está no meio desses 8? Não sei. Nossa, acho Então, que eu nunca tinha visto essa fórmula, mas felizmente o R calcula, né? o R calcula assim, Graças a Deus. assim, ó, a continha aqui, ó. Quem que é a mediana dessa tabela? Limite inferior. Bem, a gente sabe que o ponto médio ele vai estar na quarta classe, né? Porque você pega a quantidade de dados, divide por 2, vai dar o 34º elemento que está aqui nessa classe, obrigatoriamente. Agora, como é que É faz a conta? verdade. Limite inferior dessa classe, que é o 300, o P médio, que é o valor justamente do elemento, menos a frequência acumulada até a classe anterior, que é 230. Olha só, é uns números doidos. Não, Frequência. mas peraí, agora eu fiquei confusa. Porque se é o trecentésimo, o 64º elemento, não é o número 364, porque o número Não, 364 só coincidiu com uma temperatura, assim, que por acaso tinha esse exato. número. Por isso que Tá, a galera confunde bastante nesse tipo de tá, situação, né? você tava falando, eu tava tipo, hã? Tá, Tu já pensou, ok. não, mas não é esse valor, não, esse é o valor da posição. Agora, quem é o elemento 364, né? É isso que a gente está procurando aqui. Justo. Então, essa é nesse 300 a 350, porque ele vai de 325 graus até. Aliás, de 325 a 500. Não, De 300 a 350, nós sim, temos aqui 344 elementos nesse, né? Mas perfeito. como a gente quer o elemento 364, numa 365. acumulada, por exemplo, você percebe que está aqui. Porque olha só, da anterior para Ah, essa, tu justo. saiu do 230 e foi até o 574. Ah, Então então aqui ele. no 574 tá o
Justo. 231, 232, 233 e vamos Aham, passar também perfeito. no 364. Pegou a ideia? Agora eu saquei. Isso. Daí você faz essa super conta aqui, que o R pode fazer pra você, já sabemos. E daí você chega na resposta, beleza? Certo. Show de bola. Então é isso, bem, por hoje é o que eu posso te ajudar. Essa apostila, como você pode ver, ela vai bem de leve, assim, né? Mas você tá acompanhando muito bem. Não se preocupe com isso, tá? Com certeza, se você estudar, vai conseguir acompanhar, beleza? Perfeito. Eu vou te Daí pra enviar essa gente apostila. opa, desculpa, Tá pode falar. enviada. Não, não, só estava falando que eu estava enviando a apostila. Pode falar. Perfeito. Pra gente combinar subsequentes, a gente se escreve? Sim, eu vou te mandar os meus horários. Se tu quiseres já fechar um pacote ou Sim, decidir sim. por mais horários avulsos, é só me falar. Os horários já estão Combinado. na mão, beleza? Beleza, valeu. Então tá bom. A gente se fala. Tchau, tchau. Valeu. Melhoras. Obrigado.